William Cage é um assessor de imprensa do exército norte-americano que é chamado para entrar em combate contra os miméticos, uma raça alienígena hostil e brutal que, originários de um meteoro, buscam conquistar os planetas nos quais se encontram. Cage é designado para embarcar numa missão que visa combater o inimigo na Normandia, desembarcando pela praia dessa região da França, que pode ajudar a conter o avanço dos alienígenas. Contudo, o protagonista não tem experiência em combate. Acreditando a princípio ter sido chamado para fazer a cobertura midiática do acontecimento, reluta em ir, chegando até a ameaçar o general Brigham de que se a missão falhasse, seria por tê-lo mandado para lá. Cage é preso e enviado ao aeroporto de Heathrow, onde juntamente com o Esquadrão J, irá para a Normandia. A missão, no entanto, é um fracasso e os soldados são mortos, incluindo o protagonista. Neste instante, ele desperta novamente no aeroporto, antes de conhecer o Esquadrão J, e logo percebe que sempre que é morto na França, o dia se reinicia, retornando de um ponto específico. Ele está preso em um loop temporal e precisa encontrar uma maneira de quebrá-lo. O personagem eventualmente conhece a sargento Rita Vrtaski, uma celebrada heroína de guerra, que lhe diz que os miméticos mortos, em combate, são chamados de Alpha e são todos controlados pelo Ômega, que age como uma espécie de cérebro que comanda os demais, e sempre que um Alpha é morto, o Ômega reinicia o dia e vence as batalhas, uma vez que tem conhecimento das táticas utilizadas pelo oponente e, se for derrotado, os humanos podem vencer a guerra. Rita acredita que Cage, por ter a habilidade de reiniciar o dia sempre que é morto, assim como ela já teve, pode fazer a diferença e vencer os miméticos. Após uma tentativa fracassada de matar o Ômega em uma represa na Alemanha, Cage e Rita pegam um protótipo que ajuda a localizar o mesmo. Assim eles descobrem que o verdadeiro Ômega está localizado sob o Louvre, então rumam para Paris. Cage consegue matar o alienígena. Com isso ele desperta novamente, agora com o loop temporal quebrado, e reencontra Rita, só que dessa vez, num mundo sem a ameaça dos miméticos. No Limite do Amanhã é uma empolgante ficção científica, mas que funciona também como filme de guerra. O longa possui diversas referências à Primeira, mas principalmente à Segunda Guerra Mundial. Rita Vrtaski, por exemplo, é admirada por outros militares e possui a alcunha de O Anjo de Verdun. Isso é uma referência à mais longa batalha ocorrida na frente ocidental durante a Primeira Guerra Mundial em Verdun, na França, no qual os franceses e alemães se enfrentaram cara a cara em um dos combates com o maior número de mortos da história. No princípio deste conflito, os alemães conseguiram vitórias importantes, porém no fim, os franceses foram capazes de rendê-los, o que encontra paralelo com o próprio filme, no qual os miméticos no início estavam em vantagem, matando muitos soldados para depois serem derrotados. O fato do Esquadrão J desembarcar na Normandia é uma clara alusão ao dia D, no qual milhares de tropas desceram nessa região a fim de liberar o país da invasão nazista e enfraquecer as defesas alemãs. Este dia ficou marcado pois contribuiu para antecipar a derrota do nazismo e oprimir suas forças de batalha. Assim como o longa mostra, o desembarque do Esquadrão J serviu para que Cage não só descobrisse a habilidade de reiniciação temporal, como para tomar decisões baseadas no que viu, e ao saber de antemão o resultado, descobriu uma vantagem que o inimigo tinha por possuir a habilidade de antever a ação dos humanos e usou isso contra eles. O Esquadrão J também chega à França saltando de avião, uma alusão às unidades de paraquedistas que desembarcaram nas praias da Normandia e, assim como no filme, representado por Cage, contou com bastante desorganização e foi caótico no começo. Quando acorda no aeroporto de Heathrow, o sargento Farrell diz, antes do esquadrão ir para a Normandia, que eles estão na hora H em viagem a invadir a França, uma referência não só ao dia D, como também a alusão ao loop temporal que Cage experimenta. O fato do protagonista ir até uma represa localizada na Alemanha para tentar matar o Ômega é uma representação das ações ocorridas durante o dia D, no qual os aliados, compostos pela França, Estados Unidos e Inglaterra, atacaram bases alemãs na Normandia. Os miméticos podem inclusive ficar debaixo da terra e se desenterrar para atacar, guardando bastante semelhança com as minas terrestres, desenvolvidas na Alemanha na década de 1930 e amplamente usadas pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Quando está em um bar, Cage ouve dois homens conversando sobre seus antepassados que haviam lutado, um na Grã-Bretanha, antes da entrada dos Estados Unidos no conflito, e o outro desembarcado na Normandia, apenas reforçando a conexão entre a trama do filme e os eventos históricos reais que os inspiraram. Inclusive, a estreia do filme nos Estados Unidos ocorreu no dia 6 de junho, mesma data do dia D, e houveram dois eventos sequenciais refletindo os acontecimentos durante o conflito. Na primeira vez que desembarca na Normandia, o longa abraça o estilo dos filmes de guerra, ao utilizar a câmera tremida a fim de evocar o sentimento de confusão sentida pelo protagonista, potencializada pelo fato de ser inexperiente em combate e por testemunhar a morte dos outros soldados em primeira mão, além de salientar o caos acarretado por aquele confronto. Os cortes bruscos só ajudam a amplificar o horror sentido pelos soldados, principalmente quando percebem que estão perdendo. Esta cena também é filmada de um modo em que joga o espectador no meio da batalha, conferindo muita energia à sequência de ação, assim como ajuda a manter a proximidade com os personagens e facilita a torcida por eles. Na metade do longa, quando Cage começa a ficar desanimado e sem esperança,
a fotografia adota tons de cinza para refletir o cansaço e a depressão do personagem, assim como o uso da chuva é utilizado neste ponto em um momento de tristeza. As sequências de ação finais, ao contrário do que foi visto no princípio, são menos caóticas e mais organizadas, refletindo a segurança de Cage em combate, mas ainda mantendo a energia frenética por conta da urgência da situação. É possível notar que Cage começa como um sujeito arrogante e sem experiência, o que se reflete na maneira como no início mal consegue se sustentar nos trajes de combate, para que ao longo do filme adquira mais segurança e possa se movimentar com mais fluidez. O traje de Cage, aliás, foi confeccionado para o longa com armamentos embutidos, que lembram de um franco-atirador, reforçando seu lado guerreiro e corajoso, enquanto o traje de Rita e armamento embutido, em formato arqueado, foi desenhado para lembrar asas, conectando-a à sua denominação naquele mundo, como o Anjo de Verdun. É fascinante notar que os miméticos são classificados usando a primeira letra do alfabeto grego, Alpha, que são os primeiros a serem combatidos pelos personagens, e Ômega, a última letra e também a representação do objetivo final ao qual os protagonistas precisam derrotar. O filme mostra-se bastante interessante ao misturar o tecnológico com elementos e eventos do passado, o que contribui para deixar o longa moderno, porém com um universo palpável e fácil de se adentrar. A obra também se revela tematicamente curiosa ao abordar o loop temporal como elemento narrativo, uma vez que abre espaço para o desenvolvimento de personagem e também para questões intrigantes a respeito de destino e escolha. O próprio sobrenome do protagonista, Cage, que significa literalmente jaula ou cela, reflete sua própria condição no início do longa, quando é mandado contra a vontade lutar em uma guerra para a qual não está física e mentalmente preparado, e também por se encontrar preso em um loop do tempo de forma quase que arbitrária, sem que ele tivesse papel ativo na escolha de passar por tudo aquilo. Quando conhece o Sargento Farrell e o Esquadrão J, o primeiro encontra um punhado de cartas escondidas por um dos soldados e afirma não gostar de jogos de azar no quartel, pois pode dar a noção de que nossas lutas estão nas mãos alheias e que sua opinião definitiva sobre o conceito de destino é que com prontidão e disciplina somos donos do mesmo. Uma mentalidade bastante apropriada para um militar, que serve não só como prenúncio para a jornada que Cage experimentará, como também estabelece o paradoxo entre destino e escolha, que para o sargento são dois conceitos distintos, mas como o protagonista constata, podem estar entrelaçados. Cage não teve escolha ao ser empurrado para aquela batalha e certamente não decidiu fazer parte daquele loop temporal, como se sua própria vida estivesse em mãos alheias. No entanto, durante esse período, ele toma as rédeas daquela situação e com prontidão e disciplina torna-se dono do próprio destino. Ao ser obrigado a viver o mesmo dia várias vezes, Cage precisa aprender a se adaptar àquela situação. Assim ele passa pela transformação de um indivíduo egoísta para alguém capaz de se sacrificar a fim de salvar o mundo, fazendo jus ao seu primeiro nome, William, que significa protetor corajoso. Os trajes de combate também são chamados de exoesqueleto e parecem enjaular a pessoa que o veste, então nada mais apropriado que Cage vença seu oponente sem precisar da armadura, como se ele estivesse finalmente livre daquilo que o encarcerava. O exoesqueleto existe para a proteção e sustentação do ser vivo que o possui, mas Cage ao final da jornada não precisa mais dele, visto que pode sustentar a si próprio sem ajuda externa. Suas últimas cenas no longa refletem isso, sua autoconfiança e o conhecimento que pode viver em paz em um mundo que acabará de salvar. A situação inusitada na qual o protagonista se encontra possui paralelo com a própria existência em si, pois muitas das decisões não estão em nossas mãos. O nascer e o morrer, por exemplo, estão além de nossas escolhas, acontecerão querendo ou não, mas as ações no meio da vida e o poder de decisão, em parte, se concentram em nossas mãos, mesmo com a presença de forças externas. Cage aprendeu que a vida é cheia de complexidades. Ele compreendeu que a arbitrariedade e escolha podem andar de mãos dadas e assim que obteve esse conhecimento, ficou livre para seguir seu próprio caminho. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.